Se você estiver aí na sua casa, onde você estiver em pé, se você permaneça do jeito que você quiser, muito bem. Hoje nós temos, como nós temos os presenciais e temos os que estão à distância, mas a distância na verdade é apenas geográfica, porque o Espírito é o mesmo. O Senhor Deus está aqui, é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus presente em todo tempo, em todo instante, nessa vida e na vida que está por vir, a continuidade da vida, porque os que estão em Deus não morrem, os que estão em Cristo, os que nasceram em Cristo Jesus, recebem a eternidade, e a eternidade está além da circunstância, do fato de uma vida só aqui nessa terra. Ele nos criou para termos uma vida plena, nos criou para termos um relacionamento constante, nos criou para que nós possamos vivenciar, experimentarmos o seu melhor dia após dia, ainda que o seu melhor possa ser numa cadeia, como alguns dos apóstolos estiveram, ainda que o seu melhor possa ser no momento de até mesmo estar em um leito de enfermidade, ou pode estar também em um lugar de deleite, como num paraíso, mas na verdade, fundo, Ele nos criou para vivenciarmos e experimentarmos a sua plenitude dentro do seu coração, dentro do seu amor. Louvado seja Deus, amém? Por isso, que dia maravilhoso, esse é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos, nos regozijamos, e quando temos a oportunidade de estar reunidos, podemos estar reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, no meio da reunião dos santos, o Senhor se manifesta, mas também no secreto, lá no íntimo do nosso quarto, o Senhor também se manifesta. Lá em Mateus 6 nos fala que nós podemos estar num lugar seguro, num lugar secreto, e nesse lugar secreto o Senhor se revela. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos falando já nessas semanas, não é uma série de mensagens, mas é importante algo estar conectado com. Estivemos falando há 2 semanas atrás sobre a mão de Deus, sobre o agir de Deus, sobre estar debaixo da condução da mão do Senhor para realizar coisas extraordinárias. É importante, em qualquer que for o tempo, qualquer que for o momento, nós nos colocarmos nele, para que através dele nós possamos ser resposta, instrumento, bênção nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que está aí nos assistindo, compreenda, tanto nós estamos agora ao vivo também pela televisão aqui, aqui especificamente em Porto Velho, mas também nas outras redes. Eu já se torna até, nem precisa dizer que estamos nas redes sociais, porque é necessária a igreja presencial e também online, né? Não é virtual, é online, né? E o que também depois, na semana passada, nós estávamos falando da continuidade da mão do Senhor. Nós estávamos falando que amanhã a gente decide hoje o que vamos realizar, o que vai ser conquistado, o que vai ser estabelecido amanhã. Nós decidimos agora, e é importante tomar decisões, é bem necessário tomar decisões. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é continuidade disso, mas eu te queria trazer uma ilustração. Aprendi bastante, tenho aprendido sempre com homens relevantes em Deus, como por exemplo o pastor Eibe. Ele sempre gosta de trazer uma ilustração no começo da reunião, e quero contar uma aqui que é bem interessante. Estava 3 amigos na floresta, tinha o pato, tinha ali o sapo e tinha o tucano. Eles estavam conversando, uma conversa bem amigável, os 3 ali, e o conteúdo da conversa era que a onça estava rodeando ali para pegar, para caçar, e estava por perto. E naquela conversa, o sapo falou assim: se a onça vier me pegar, eu pulo no rio e depois dou uma parecidazinha, só para ver como é que ficou, como que essa dona onça vai ficar aí desapontada, porque eu sei nadar e sou craque nisso. Aí o tucano falou: se a onça aparecer, eu vou voar rapidamente, ela vai, e ainda vou fazer fusquinha para ela lá de cima. Não.
Aí o pato falou assim: eu sou mais esperto, eu sou melhor que vocês. Eu tanto sei voar, como sei nadar. Na hora que aparecer a onça, eu vou decidir. Então tá lá, vem papo com ela, e aquela conversa toda, e de repente a onça aparece. O que que faz o sapo? Pula na água e desaparece, né? E o tucano não pensou duas vezes e já voou. E o pato ficou ali: eu vou ou nado? Eu vou ou nado? Eis que era um pato. O pato indeciso em que fazer, o que tomar a decisão, virou comida de onça. Sabe, aqui nessa ilustração, isso tem a ver com nós. Eu não quero chamar você de pato ou de pato, e quem vai pagar o pato, mas a questão é que nós precisamos estar atentos e tomar decisões em situações certas. Por exemplo, nos dias atuais, isso não é de hoje, mas nos dias atuais, existe muita incerteza. Existem situações que nos levam a viver dúvida, gente que ficam em dubiedade, pensando não, eu sou de Deus ou não sou de Deus, entre estar no mundo ou estar em Deus, o reino de Deus. E aqui, essa mensagem, essa ilustração, fala com todos nós. Hoje está posto diante de nós a escolha, diante das circunstâncias, diante de situações boas, favoráveis ou não. Precisamos decidir, e não tentar, com duas decisões não se toma nenhuma decisão. Escolha. E o Senhor tem nos dado, Tiago fala claramente que existem pessoas que que vivem em Tiago 1,7, 1,8, fala sobre essa questão de indecisões. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor não te deixará virar comida de onça. Você tomará decisões certas e cumprirá o propósito da sua existência, em nome de Jesus. Você pode dizer amém nisso? Né? Glória a Deus. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o que fazer quando não sei o que fazer. Você já teve essa dúvida? O que fazer quando não sei o que fazer? Qual é a decisão a ser tomada? Quando nós não sabemos o que fazer, eu creio com certeza que em algum momento da sua vida você teve dúvidas sobre algo. Eu, por mim, quantas vezes tive. Mas a questão é que isso não é uma frase de efeito. O que fazer quando não sabemos o que fazer? É uma realidade. Nos dias que vivemos hoje, nas circunstâncias que nós estamos, essa situação da pandemia no mundo inteiro, nós ficamos aí com situações que são, às vezes, não é nem por nós mesmos, mas é até pela confusão das próprias autoridades em relação à pandemia. Por exemplo, faz profilaxia ou não faz, fecha o comércio ou não fecha o comércio, toma cloroquina ou não, fica confinado, vai para o lockdown ou não vai para o lockdown. O que está certo? Quem está certo? É o prefeito que está certo? É o governador que está certo? É o presidente da república que está certo? É a Organização Mundial da Saúde que está certo? Quem está certo? Porque às vezes as incertezas de lá vêm para nós e a gente também fica sem saber o que tomar, que decisão fazer, que decisão tomar. E é por isso que hoje nós vamos estar, depois que nós falamos sobre a mão do Senhor, sobre as decisões, o amanhã decido hoje, é importante qual a postura que eu e você podemos tomar diante de circunstâncias desfavoráveis, para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor e ter o melhor de Deus na nossa vida. Em determinadas situações críticas, complicadas, não adianta, tem algumas coisas que não importam. Por exemplo, a fama não importa, bens materiais não importam, o dinheiro não importa, qual a popularidade, a fama, quantas curtidas você tem, não importa. Diante da situação de morte, de risco de morte, o que importa é a vida. E na verdade, o bem que Deus nos deu, o maior patrimônio que Deus nos deu, não foram coisas, claro que é a sua própria pessoa, mas é a sua vida, a vida que Ele tem nos dado.
E hoje nós precisamos tomar decisões, como Deuteronômio, nós falamos no domingo passado, como Deuteronômio 30, 19 e 20, a morte e a vida, a bênção ou a maldição, elas estão postas diante de nós. E Mateus 16, 33 também fala a respeito do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que ele pagaria por isso? Então, aqui, queridos, nós estamos em tempo, em momento de decisão, e a decisão vai nos levar a realizar algo. Decisão também pode até não fazer algo, mas tem que tomar decisões. O que fazer? Esperar, realizar, não realizar, mas é importante ter postura, decisão certa, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, glória a Deus, em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ler um texto que fala bem poderosamente sobre isso que nós estamos aqui colocando. 2 Crônicas 20, e assim diz o texto: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá um exército enorme vem contra ti, e de Edom, e do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Essa foi a oração: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado nela, construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitem que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colos, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jazreel, filho de Zacarias, neto de Benaim, bisneto de Jeiel, e trineto de Mananias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zi, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar nessa batalha.
tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas desceram dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus. Se vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvaram pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos de Seir, que estavam invadindo Judá. Eles foram derrotados, e os amonitas e os moabitas atacados, e os dos montes de Seir para destruí-los, aniquilá-los. Depois do massacre, os homens de Seir destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres que encontraram, entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, havia mais do que era capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beca, que chama Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso até esse lugar é chamado Vale de Beraca, Vale da Bênção, pois sob liderança de Josafá, todos os homens de Judá, de Jerusalém, voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpa, cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o rei de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedera paz em todas as suas fronteiras. Alguém aqui pode dizer amém? Alguém aí pode dizer amém? Glória a Deus. Essa palavra por si só já fala tudo. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Não somente agora, mas em toda a nossa existência, nessa vida aqui, nós precisaremos tomar decisões. E eu não estou falando simplesmente de decisões de o que estudar, qual é o trabalho, com quem casar, o que adquirir ou não, mas a principal e mais importante decisão que nós precisamos tomar é em quem confiar, com quem caminhar, em quem está. E aqui nós vemos nesse texto aqui, esse rei Josafá foi um dos reis generosos, um dos maiores reis generosos, e um homem íntegro, que a decisão de uma liderança, ela é muito importante. Tudo sobe ou tudo desce dependendo da liderança. Começa com a liderança pessoal. Nós estávamos falando essa semana passada no nosso Avivando Liderança, que dependendo da conduta da liderança, na decisão que vai ser tomada, ou a ascensão ou a queda. E hoje, nos dias, cada vez mais precisamos tomar decisões corretas, pautadas não no que eu penso, no que eu acho, mas existe uma forma, existe uma maneira de agir. No verso 12, que é o texto base que vamos falar, diz assim: ah, nosso Deus, acaso não exultarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Diante das situações adversas, nós precisamos não apenas ficar prostrado diante da situação. É admirável a postura desse homem. Ele mostra que é incapaz, ele mostra que ele reconhece que não sabe o que fazer, porém ele põe os seus olhos em Deus. Nós temos que não apenas admirarmos, não apenas olharmos essa história, mas isso faz parte da nossa realidade. Onde estão postos os nossos olhos? Aonde está posta a nossa esperança? No remédio? Na vacina? Na máscara? Ficar em casa, trancafiado? Aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa confiança? Porque naquilo que eu confio, naquilo que eu espero, naquilo que eu aguardo, naquilo que eu me sinto seguro, é naquilo que vou me movimentar, naquilo que eu vou me mover. Nós não podemos estar movidos por causa do medo, dos pavores. Nós precisamos estar movidos pelo senso, pelo propósito da eternidade, por aquele que nos amou, por aquele que nos escolheu, por aquele que nos amou primeiro. Quando estávamos cantando essa canção, esses dias eu tenho escutado essa canção lá em casa, a gente tem adorado com ela, e eu até mandei para o Diego, essa canção aqui, e era para ter falado algo antes, nessa semana, alguns dias antes, mas essa canção fala tanto. O pai cuida, o pai ama, o pai se preocupa, o pai, ele prepara. Eu e você não fomos lançados nessa terra, agora você vai viver de qualquer maneira, não. Mas pode dizer, mas pastor, você está falando que eu perdi meu ente querido, e eu perdi meu emprego, eu estou agora numa situação complicada, os meus empreendimentos não estão favoráveis. Essas coisas, tudo isso, são importantes, são relevantes, sim. Mas se não for o Senhor em nossa vida, nós não teríamos nada, nem a própria vida teríamos. E hoje nós estamos aqui para declarar que o Senhor é quem vai realizar e fazer em nós, e através de nós, porque quanto mais Ele puder fazer em nossa vida, mais Ele pode fazer através das nossas vidas. Existe um propósito, existe uma porção de Deus para mim, para você, para nós, como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus. E não é o medo, não é o pavor, não é o desespero que irá nos paralisar, mesmo no vale, mesmo em situações, porque aqui esse homem estava cercado por uma multidão de gente armado, fortemente pronto para atacar, para aniquilar, para destruir Jerusalém, e ele nem tinha como reagir. E ele tomou uma postura, tomou uma decisão, e não ficou tentando, quantos soldados, quanto nós vamos, chamou. E é essa sobre alguns aspectos aqui, que nós vamos falar, sobre quando você não souber o que fazer. E a primeira coisa que está aqui, no verso 3, mantenha a Bíblia aberta, por favor, para você acompanhar. No verso 3, está assim: alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Jejum não é passar fome, jejum não é para trazer mudança e transformação simplesmente na vida de alguém. Jejum é para primeiro mudar a minha vida, primeiro para mudar a minha percepção. O jejum é para mudar, para trazer capacitação em mim. Pode até acontecer na vida do outro, mas é necessário primeiro eu não estou falando aqui de maneira egoísta. Se Deus pode fazer alguma coisa, que seja eu essa pessoa que possa realizar através das suas mãos. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Então há momentos em que os problemas vêm, as torrentes de avalanche avassaladora. Tem pessoas hoje que estão internadas, estão nos hospitais, nas UTIs, pessoas, entes queridos nossos, partiram, domingo passado mesmo, uma pessoa, um amigo muito querido, um homem de Deus, um homem íntegro, alguém relevante no reino de Deus, o Senhor o levou. Logo depois da mensagem pela manhã, tomamos conhecimento, exatamente depois que acabou a mensagem, tomamos conhecimento que o pastor Tomias Ferreira havia sido levado para o Senhor, havia sido promovido para a eternidade. E não é
Para nós que ficamos, é lacuna, vazio. Para os familiares, é perda, é dor, é saudade. Mas para o Senhor é alegria. A Bíblia fala que o Senhor se alegra com a morte dos seus santos, porque está recebendo ali mais um dos que vão viver eternamente. E a mensagem da semana passada foi exatamente a respeito de que eu preciso compreender exatamente hoje que em Deus, no Senhor, eu tenho vida, mesmo tendo a morte, se ainda que morra, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. E aí, quando tomamos essa decisão, esse rei toma a decisão de orar e jejuar, orar e buscar o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Senhor, me revela, Senhor, me mostra, Senhor, me conduz, Senhor, me transforma, Senhor, me molda. E como líder, Josafá não pensou apenas nele, como líder, e aí entra você como pai, você como mãe, como líder da sua casa, como responsável pela sua casa. A sua decisão vai trazer resultado na vida daqueles que estão sendo cuidados por você. A sua postura, a sua conduta trará bênção ou consequências indesejadas. E é importante olhar e ver nas Escrituras como é importante nos posicionarmos de maneira certa. Quando estamos diante de uma posição de jejum, não sei se você lembra, ou já tem feito, ou costuma fazer, o jejum te deixa vulnerável, o jejum te deixa fraco. Alguém jejuou aqui já? Não? Alguém de vocês aí já jejuaram? Você aí já jejuou alguma vez? Fica fraco, dá dor de cabeça, dá fome. Dá ou não? Quando está jejuando, aquilo que nem você gostava parece ser, vem em mim que eu pego, né? Não é assim que acontece. Mas quando estamos em jejum, as nossas forças se acabam. Quando estamos em jejum, não existe a capacitação física do homem. Quando estamos em jejum, é aí que Deus pode agir, é aí que Deus pode realizar. É o Senhor quem vai fazer, porque pela minha força, pela minha capacidade, eu não tenho nada capaz de fazer se não for o Senhor. E a oração é para conectar. A oração não é apenas o que eu vou pedir, nós não somos pedintes de Deus. A oração é para expressar aqui a palavra diz, o que está escrito na palavra, é para liberar o que está na palavra, é para devolver ao Senhor aquilo que Ele já disse, é para trazer à nossa memória as coisas que nos trazem esperança. Alguém diz amém nisso, em nome de Jesus? Então busque a Deus em oração e jejum. Pode tomar remédio, pode fazer exame, pode fazer terapia, tudo isso deve ser feito sim, mas a primeira coisa importante é clamar ao Senhor. E quando nesse tempo também que estávamos no processo de Covid, eu e minha esposa, uma das coisas que fazia era clamar ao Senhor, até porque o jejum também era quase que natural, não tinha fome, não comia, e ainda além do jejum, além de não comer, também tivemos 4 dias de diarreia. Então qualquer coisa que tomava, que comia, nem ficava, já descia direto. Então força nenhuma, tremedeira no corpo todo. Mas uma coisa é certa, o Senhor está no controle. Deus está no controle, e Ele sabe o que fazer, e Ele pode fazer, porque o agir, a realizar do Senhor é muito melhor do que o meu. Então a primeira coisa é orar e jejuar. Josafá nos ensina claramente sobre a importância de orar e jejuar. Mas também quando eu não souber o que fazer, qual é outra coisa importante a ser feita? Ouça e obedeça a palavra de Deus. Lá no verso 13 e 19, nos coloca aqui, dizendo assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaim, bisneto de Jezreel, trinetro de Matanias, levita e descendente de Asaf, por meio da assembleia. Sabe assim, mas para que tanto nome? Para que nome? Porque Deus é um Deus de geração. Nós temos referência.
nós sabemos de onde nós viemos. Se talvez você diga, mas eu nem sei, conheço meu pai, minha mãe, nem sei. Mas hoje você pode entregar sua vida ao Senhor, você que está nos assistindo. E aí você vai ter uma descendência, você vai ter uma paternidade, e você vai ter uma identidade e um destino em Deus. E disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fique desanimado por causa desse enorme exército. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa do Covid-19, por causa da pandemia, por causa da crise financeira, por causa do desemprego, por causa das situações contrárias. Não fique com medo, pois o Senhor batalhará por vocês, mas o Senhor Deus não deixará que você ficará prostrado. Mas obedeça, se submeta à palavra. Quando nos reunimos como igreja, não é simplesmente para ter comunhão, mas é para repartir o pão. Ei, vou repetir, não é só para estar junto, mas é para repartir o pão, é para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Quando nos reunimos é para servir, para olhar o que falta, para dar, para entregar. Eu tomei conhecimento agora há pouco que a pessoa que lidera, que está liderando, que lidera a nossa ação social, nosso Ministério de Ação Social, tem uma possibilidade de estar contaminado com Covid. Mas nós já declaramos que o Senhor é sobre a vida dela, o Senhor é sobre a vida da sua família, o Senhor livra e restaura. E Ele sabe todas as coisas. Quantas pessoas estão sendo alimentadas, né? Já fizemos um levantamento de mais de 7 toneladas. Estamos caminhando para 500 cestas desse mês de julho, que já está finalizando. E fazemos isso porque somos resposta de Deus, porque temos a porção do Senhor, porque sabemos que Deus nos escolhe não apenas para ficarmos sossegados, tranquilos, mas para sermos agentes, cooperadores para a glória dEle. Aleluia. Então a palavra do Senhor vem para te encorajar, a palavra do Senhor vem para te empoderar, o Espírito do Senhor vem para que você não trema, mas para que você seja cheio da unção, não para que fica desesperado, mas fique consolidado. Deus alcança o nosso coração, de fato, quando nós deixamos a palavra vir dentro de nós, a palavra gerar resultado dentro das nossas vidas. Os nossos olhos precisam estar focados. Salmo 121, eleva meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? Que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus está acima de todas as situações, todas as circunstâncias. Ele está no controle, Ele tem uma palavra, Ele tem a palavra dEle tem poder. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Tem poder. Então o que fazer? Quando não sei o que fazer, então, além de orar e jejuar, além de ouvir e obedecer a palavra, também louve a Deus com confiança. No verso 20, diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Em outra tradução, creia nos seus profetas e prosperareis. Tem muitas vozes aí falando um monte de coisa. Existem muitas lives, lives de todo tipo de categoria. Mas quem você está escutando? Quem é que fala na sua vida? Quem é a sua liderança espiritual? Quem é alguém que tem referência? Porque você pode escutar um monte de gente, mas quem é realmente que ministra na sua vida? Ah, só Deus, só Deus. Eu sei que você é muito espiritual, mas Deus usa até mula para falar com a gente. Então, é importante saber quem está te liderando. Agora mesmo nós estamos vivendo um tempo de que alguns estão esfriando na fé, entregando célula, não quero mais fazer nada, eu estou aqui, eu também fiquei convidado e estou aqui também, tá, tudo bem, a gente entende que nós temos em uma das situações que acontece também quando na verdade muita coisa a gente ainda não sabe,
em relação ao resultado dessa situação toda de estar contaminado, de ter contraído o Covid, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor pode reverter todas as situações contrárias. Agora mesmo, nessa semana nós temos orado, há pelo menos 2, 3 semanas, a respeito de um irmão, que foi, na verdade ele ainda nem fez a confissão, mas já pela fé já é irmão, foi para Ariquemes, de Buritis, e o diagnóstico era: o pulmão não funciona mais, todo comprometido. Não conhecemos, nunca tivemos relacionamento com essa pessoa, mas tivemos uma decisão: vamos orar pelo milagre na vida dessa pessoa. E temos orado às 10 horas da noite com a equipe, com os pastores e missionários, tanto daqui como de outras cidades e de outros países também, e oramos, temos orado. E o Senhor, ontem mesmo, recebi notícia, antes de ontem também, que esse homem já não está mais entubado, já não está mais na UTI, e já está respirando praticamente sozinho, sem aparelho, numa situação que era impossível, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração daqueles que clamam ao Senhor, sabe, isso é importante nós compreendermos, que Deus quer provocar em mim e você a aproximação nossa com Ele. Você parou para pensar nisso? O que o Senhor está provocando nesse tempo é intimidade, comunhão. Não é desespero, pavor, é o que o mundo olha. Lembra a situação do pato? O pato não ficou decidido o que tomar, mas quando tem uma decisão, você toma a decisão certa. O mundo diz: problema, destruição, um novo normal. Não tem novo normal. Tem a decisão que eu vou tomar diante daquilo que estou vivendo. Não tem um novo normal. Cada dia o Senhor nos dá oportunidade de vivenciarmos, experimentarmos mais ou menos dele, depende de nós, não depende do mundo. Pois consultou o povo, verso 20, né? Tenha fé e os seus profetas prosperarei. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo seu esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, aleluia. Não basta orar, não basta jejuar, nós precisamos também adorar. E o que é interessante aqui, que eles não adoraram depois que ganharam a batalha, não. Eles não adoraram depois que viram os corpos espalhados, o exército destruído. Foi a adoração que provocou a vitória, foi a adoração que atraiu a glória do Senhor. Foi a adoração que libertou o povo que estava sitiado, sem poder o que fazer, não tinha o que fazer. Mas a adoração, Paulo e Silas, dentro da cadeia, preso lá em Atos 16, adora o Senhor de madrugada, meia-noite. Senhor, Tu é maravilhoso, está doendo, está difícil, mas eu não vou olhar para isso, eu vou olhar para o Senhor. Tu tem mais, o Senhor pode mais, o Senhor realiza mais. O terremoto vem, as cadeias se abrem, aqueles que estão aprisionados por ação maligna são totalmente livres, libertos, aleluia. Isso é importante, é fundamental para nós. O louvor não tem que ser uma consequência da vitória, o louvor tem que ser a provocação da vitória. Coloca no Facebook aí, anota isso aí. É isso mesmo. O louvor é a provocação da vitória, a adoração é a provocação da vitória. Nós precisamos, em vez de murmurar, reclamar, ficar, está difícil, está complicado, quando vai abrir, quando vai voltar, quando eu vou poder, e agora, e o trabalho, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele é o Senhor da vida, todas as coisas estão debaixo do seu controle. O louvor é o brado de triunfo dos filhos de Deus, a adoração é o brado de vitória dos filhos de Deus, antes de acontecer. E por fim, jejuar e orar.
ter uma postura de louvor com confiança, obedecer a palavra, confie nas promessas de Deus. O que fazer no meio que eu não sei o que fazer? Confie nas promessas de Deus. Você pode falar aí para a pessoa que está ao seu lado, aí apontando para ele, que está distante, mas está mesmo. Confie nas promessas de Deus. Fala para o outro lá, confie nas promessas de Deus. Confie, meu irmão. Confie, minha irmã. Não confie nas informações da notícia de televisão, não. Não confie nos noticiários, não. Confie nas promessas de Deus. Em Deus. Olha só, uma coisa importante que nós temos bem expresso aqui, ó. Eu me recordo que na moeda americana tem uma frase: In God we trust. Em Deus nós confiamos. Está lá na moeda americana. Em Deus nós confiamos. E essa é uma expressão, toda vez que está negociando, em Deus nós confiamos. Em Deus nós confiamos. Talvez a gente nem confie em nós mesmos, mas em Deus nós confiamos. Precisa ser declarado. Confie nas promessas. O Senhor diz que Ele vai à frente, Ele vai nos dando vitória, Ele vai tirar toda a situação contrária. E aí aonde nós precisamos estar, eu confio em Deus. Eu não confio no que estão sendo dito, eu não confio no que o médico simplesmente está dizendo. Não estou dizendo que não é para confiar em ninguém, mas eu confio acima de qualquer resultado, acima de qualquer circunstância. Você agora está com uma sentença de morte. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie nele, porque quando confiamos no Senhor, tudo pode fazer. Tem canções que diz o Deus do impossível. Eu vou falar, não é o Deus do impossível, é o Deus do possível. Não é o Deus do impossível, é o Deus do possível. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Está aqui comigo, amém? Glória a Deus. Então, quando compreendemos a grandeza do Senhor, quando compreendemos o poderio de Deus, quando compreendemos o que Ele diz, Ele é fiel para cumprir, Ele não falha, não é homem nem filho do homem para que se arrependa, Ele é fiel. Então nós podemos confiar. Quando as dificuldades surgem, onde está Deus? Quando a situação surge contrária, será que Ele se importa? Sim, Ele se importa. Sim, Ele quer trazer o melhor para nós. Quero só colocar 7 frases aqui importantes a respeito, 7 razões por que confiar em Deus, Deus diante das dificuldades. Primeiro, Deus tem todo o poder. Lá em Isaías 26:4 diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Qual a razão que eu devo confiar em Deus na dificuldade? Deus nunca nos abandonará. Diga amém, glória a Deus por isso. Salmo 9:10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonará os que te buscam. Glória a Deus. Qual a razão de confiar em Deus na dificuldade? Deus cuida de nós. 1 Pedro 5,7 diz: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Porque eu posso confiar no Senhor no meio da dificuldade? Porque Deus nos protege. Provérbios 35 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Deus nos protege. Josafá é prova disso. Eu e você somos prova disso. Porque eu posso confiar em Deus no meio das dificuldades? Deus endireita a vida. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tem gente que está com a vida toda complicada, o Senhor Ele endireita, o Senhor conserta. Não é porque se é por bem, vem pelo amor, vem pela dor, não é isso. É que o Senhor intervém, Ele pode intervir. Por que eu posso confiar no Senhor no meio das adversidades? Porque Deus é fiel. Salmo 33:4 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. E por fim, porque eu posso confiar no Senhor no meio da adversidade, da dificuldade? Porque Deus é bom. Você pode colocar assim de pé. Naum, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Vou repetir: o Senhor é bom,
um refúgio em tempos de angústia, um refúgio em tempo de perseguição, um refúgio em tempo de pandemia, um refúgio em tempo de crise, um refúgio em tempo de situações adversas, um refúgio em meio a situações de enfermidade, doença, um refúgio em qualquer tempo, pois Ele protege os que nele confiam. E concluindo, quando os problemas parecem insolúveis, faça o que fez Josafá. Ele orou, jejuou, obedeceu, confiou e adorou. Amém? Texto final aqui, Salmo 37, de 3 a 11, diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá ao desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alva que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois o mal será eliminado, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança, receberão a porção do Senhor. Em pouco tempo os ímpios serão, mas não existirão mais, por mais que o procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão do pleno bem-estar. Sabe qual é o pleno bem-estar? A vida de Deus, o zoe de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre nós. Aleluia! Eu quero orar por você, quero orar com você que nos assiste também, quero orar para que hoje você decida fazer como Josafá fez: orou, jejuou, adorou, confiou, se entregou plenamente ao Senhor. Dias difíceis estamos passando, situações complicadas poderão vir também, outras mais, mas nós confiamos no Senhor. Você que está aí agora, você pode tomar uma decisão hoje de entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos deixar aí o contato para você se entregar. Você escreve aí: eu me entrego a Cristo. Se você estava desviado, você pode voltar para o Senhor agora mesmo e dizer: eu estou voltando para Jesus. E nós aqui vamos finalizar orando e declarando essa porção do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque ouvimos e estamos, Senhor Deus, disponíveis a ouvir a tua voz. Senhor, sentimos e não apenas sentimos, mas queremos ser impulsionados pelo Senhor. Pai, nós declaramos, entregamos nossa vida ao Senhor, entregamos nossa família ao Senhor, entregamos nossos bens ao Senhor, entregamos tudo que o Senhor deixou nas nossas mãos, entregamos, depositamos na tua confiança, Pai. Por isso estamos aqui hoje. Senhor, tem situações difíceis, tem impossível, Senhor, que está próximo a nós. Parece que as situações não têm fim, não tem solução. O Senhor pode todas as coisas, Pai. E aqui nessa manhã nós saímos aqui declarando, Senhor Deus, que quando não soubermos fazer nada, quando não sabemos o que fazer, nós vamos confiar, entregar, depender no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para aquele que vive e reina. Aleluia.